Como é que você vê o preparo hoje? Eu tenho muito medo dos jovens. Essa semana eu estive lendo algumas coisas na internet que fala-se que está findando a geração de ferro. A geração de ferro, que somos basicamente nós, está findando. Nós estamos morrendo. Nós estamos mais para lá do que para cá. Vivemos tristezas, vivemos a fase da miséria, da fase da fome, vivemos altos e baixos políticos, que isso também não vem ao caso, política. Vivemos de tudo um pouco. E hoje, com pouco, a gente está satisfeito. Exato. Ao contrário da nova geração, não estou metendo pau na nova geração. Não, tá mostrando Estou falando que como será a próxima geração? Hoje nós vemos que não tem mão de obra especializada. O pessoal não está focando numa coisa. Eu vou ser isso, mas se não der certo nisso, eu vou para isso. E se não der certo nisso também, eu vou para outra coisa. E aí, como é que faz essa geração? Olha, assim, dessa forma, né, que você está colocando, talvez eu respeito bastante, sem dúvida nenhuma, tá? Mas existe dentro, nossa geração, ela foi acostumada de um modo verticalizado, de especialização. Sim. Sim, você vai. Você vai fazer, e outra coisa, né? Se aposentava geralmente na mesma empresa que você trabalhava. Isso. Sim. Carteira profissional vazia. Quantas pessoas você conheceu nessa situação? Quantas você conheceu nessa situação? E todos vocês que estão aí. Tá? Isso é uma forma verticalizada, ou seja, eu só tenho um rumo na vida. Então é assim, isso aqui eu vou galgando. O degrau 1, 2, 3, 4, 5, mas aqui, de forma vertical. Os jovens, essas gerações mais novas, elas veem o mundo de forma horizontalizada. Aqui. Explica. Explica pra gente, por favor. Isso daí é que existem, vamos lá, especialistas e generalistas. Especialistas e generalistas. Certo. Os especialistas, grandes engenheiros, cientistas, arquitetos e tal, eles mudaram o mundo, sem dúvida nenhuma. Eles têm uma competência, uma especialização que é muito interessante, muito legal e que muda realmente agora. A gente estava falando justamente de uma questão fundamental. O mundo muda. A dinâmica do mundo é muito ativa, muito forte hoje. E você quer falar assim, você vai ter que fazer isso e acabou. O rumo é esse aqui. Os jovens não aceitam mais isso. Eles, vamos lá, no fim da década de 60, né, ali na contracultura, na época dos hippies, né, principalmente para o movimento estudantil de Paris, né, os jovens se rebelaram ali contra o status quo. Tá? Naquela época, por quê? Porque o capitalismo estava avançando de tal ponto que estava sufocando, na verdade, a liberdade. O capitalismo sufocando a liberdade. O capitalismo sufocando a liberdade. Tanto é que os movimentos sociais-democratas, principalmente europeus, principalmente da Alemanha, por exemplo, na época o primeiro-ministro William Brandt, onde criou-se o termo, né, de socialismo. Socialismo é o nosso querido esquerda, comunista à esquerda. O socialismo, na verdade, gente, e aí você tem o liberalismo, tem que entender, comunismo totalmente à esquerda. Correto. Tá? Totalmente à esquerda. A esquerda do espectro ideológico. Liberalismo, a direita do espectro ideológico. Tá? Ou seja, comunismo, o Estado provê tudo. Liberalismo, o empresariado, a iniciativa privada provê tudo. Tá? Olha os extremos da coisa. Tá? E a social-democracia, que foi o modo político vigente na Europa no fim da década de 60 e começo da década de 70 principalmente, ele prezava o quê? Não, existe capitalismo, existe grana e tal, mas eu preciso fazer com que aqueles que não participam desse processo tenham uma assistência do Estado. Isso é a social-democracia. Tá? Aí eu estou falando que está certo ou está errado, porque isso aí custa muito para o Estado, tanto é que quase tudo da globalização que a gente tem hoje se deu justamente por causa desse modelo ter falido, e quem é que é a grande, que é a personagem central disso? Margaret Thatcher, que foi a primeira-ministra britânica, conservadora britânica, que falou assim, sindicatos, desse jeito o Estado não aguenta mais. E aí foram lá, começou a privatizar praticamente toda
a base da economia britânica, e isso foi para o mundo. Tá? Aí a questão é o seguinte, não se conseguiu até hoje provar qual que é o sistema de economia de mercado melhor. O que eu particularmente acho é que a democracia ainda é, sim, o sistema político mais adequado, mas que todos os outros sistemas têm distorções muito grandes. E quando você conhece o que é esses sistemas políticos, né? O comunismo, por exemplo, na verdade, ele veio por Karl Marx e Engels, né? O famoso O Capital, assim como o liberalismo, ele é muito mais antes, ele veio com a Revolução Industrial no fim do século XVIII. Adam Smith, um escocês, que falou assim, ó, sai daí, deixa o empresariado cuidar de tudo. Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Por quê? Porque o empresariado, por instinto, ele é o tubarão. Ele é um predador. Sim. E eu não estou falando isso porque eu sou um... Mas a questão estou falando isso de uma forma genérica. Isso, exatamente. Isso. Ele fala assim, ó, isso aqui é meu e tal. Aí, se ninguém regula, ele fala assim, eu quero ganhar o máximo de dinheiro possível. Ah, mas se o cara não fizer? O cara não fizer porque ele não quis. Como se todo mundo fosse igual. Nem todo mundo vai ser presidente de uma multinacional. Exatamente. Todo mundo vai ser presidente da Adidas, todo mundo vai ser presidente da Hyundai, todo mundo vai ser presidente da IBM ou vai da Apple. Para com isso, né? Existem, logicamente, você tem muitas oportunidades, mas existem personalidades. Cada um tem um jeito. Tem gente que vai lá, o negócio dele, com todo respeito, é ir lá no fim de semana, no pesqueiro. Tá errado? Então... Não, eu acredito que não. Tá? Então, aí o Estado tem que chegar e falar assim, pera um pouquinho, tá? Esse cara não é rico, não quer ficar rico, mas eu tenho que dar uma escola de qualidade para ele. Claro. Tá? Eu tenho que dar, obviamente, lazer para ele, né? Essa é uma questão... Quando eu digo dar, gente, é o seguinte, você tem lá o show que custa 10 mil reais, para quem quer pagar os 10 mil reais. E se você quiser ir brincar com o seu filho na praça, não custa nada, porque você já paga imposto. E você não pode ser discriminado só por causa disso. Essa que é uma questão fundamental que eu vejo, que nós temos que parar com esse negócio. Ou o mercado pode tudo. Não, o mercado pode tudo não, porque ele vai lá, ele quer o máximo de grana possível. Ele é capital puro, ele quer grana. Tá? Correto. Assim como a questão do comunismo, é porque o comunismo, na verdade, fala o seguinte, você não precisa trabalhar, não. Melhor, você tem que trabalhar para mim. Tem que trabalhar para mim. Tem que trabalhar para mim, para o Estado. O Estado também, que o empregador dele é o Estado. Aí só que o empregador fala assim, não, você é o mais importante. Não é, porque a gente viu grandes ondas de fome advindas do sistema comunista, tá? Que é Mao Tse Tung na China, que eu diga, né? Quantas e quantas pessoas, quantos chineses morreram de fome na década de 40, 50. Aula de história. Pois é. Aula de história, aula de história. Você viu que coisa? E a gente tá preocupado, até a gente estava conversando há dias atrás, eu e o Ricardo, sobre essa geração, né? Eles não preocupam, só de balada eles gostam, sabem marcar, tal. E foi isso. E como vai sair um médico dali, um empresário dali, um sucessor dali, de um empresário familiar até. Sim. Que a gente não interessa mais. Pois é. Não, mas, por exemplo, vamos lá, o que é mudança de cultura? Tá? Por exemplo, carro. Pergunta para os jovens hoje de 20, eu quero ter um carro de qualquer jeito. Não. A Uber, a 99, por que eles deram certo? Mas um monte porque é o seguinte, meu irmão, você não precisa de carro. Aí você tem uma mudança também da cultura em relação à lei seca. Então é mais fácil você pegar um Uber hoje, pagar um carro. E antes, o que você tinha que fazer? Não, você tem que comprar um carro. Não, eu quero um carro de qualquer jeito. Mas aí a sociedade te impunha isso. Então, não impõe mais. Aí muda a relação do trabalho também. Aí você tem que trabalhar, produzir para ter o carro. Muda muito, né? Muda muito. Muda muito. Porque antigamente, eu volto naquele tema que a Aline gosta, todo mundo falava assim, você chegou com 30 anos, você não casou ainda? Você Você não casou ainda? Então, por quê? Você não pode casar? Verticalizado. Vertical. Isso eu quero dizer, vertical. Isso que eu estou falando. Hoje, as pessoas são mais horizontalizadas. Por que isso agora não, agora isso, e daqui a algum tempo isso? Qual que é o problema disso? Na verdade, quando você tem a mente de falar assim, é assim e acaba.
Ó, é desse jeito, você tem que se fazer, ó, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 e ponto. Então, quer dizer, você entra numa empresa, aí você vai, é promovido a gerente, a supervisor, e depois gerente, e depois diretor, presidente, e depois você vai para uma outra filial, e depois você se aposenta, e depois pronto, acabou. E aí? Então, isso é totalmente aqui. Aí hoje em dia o pessoal fala assim, como é que é o negócio, eu vou ficar... E outra coisa, né? O mercado de trabalho hoje, né? Ele é muito dinâmico, tá? Então, as profissões, você imagina bem, as profissões hoje são, vamos lá, programador de linguagem Python, tá? Que é uma das linguagens de programação. Hoje o pessoal tá, assim, tem emprego para tudo quanto é lado. Agora fala assim, ô Zé, e daqui a 3 anos também? Provavelmente não. Tá? Aí que tá o negócio. Então, você fala assim, eu vou me especializar nisso. Eu falo para você, não é uma boa, tá? Por quê? Porque vai surgir já alguma coisa. Tendência, eu tenho que acompanhar tendência. É a tendência que antes demorava 10, 15, 20 anos para se estabelecer, hoje se estabelece talvez com hoje um está mês, muito rotativo. um mês, um ano, Rapidinho. 2 anos e tal. E aí eu tenho que estar antenado, tá? Logicamente que isso não tira, talvez até pelo começo da pergunta que você fez, não tira também. Eu trabalho com gente há muito tempo, tipo por 2 anos como professor na FATEC, então eu convivi ali com pessoas aí na faixa de 19, a maioria delas 19 a 25 anos, 26 anos, então eu acho que tem muito a isso, tem muito a ver com isso. Na verdade é o seguinte, elas não definiram ainda o que elas exatamente vão fazer na vida, e eu não vejo isso como algo exatamente negativo, porque na verdade muito disso tem a ver justamente com esse fato da gente lá atrás falar, ó, você vai fazer colegial, você vai fazer depois você vai fazer um cursinho, depois você vai entrar na faculdade, você vai trabalhar em tal forma e vai aposentar tal coisa. Isso não faz mais sentido para a sociedade atual. É bom a gente ter outras opiniões, né, Bertô? É lógico, claro. Porque nós temos uma cabeça meio retrógrada. Eu falo, não, meu filho tem que fazer isso. De repente, Já menino, foi, não existe não mais. tem mais isso. Então é bom a gente ouvir certas opiniões. O comportamento mesmo mudou, o comportamento familiar. Então, os pais viam nossos pais, os filhos casando, a noiva, tendo a noiva, tendo ele um profissional. Meu pai queria que fosse farmacêutico, queria dar uma farmácia para mim. Não, mas é muito importante. Não, era isso. Não. Aí ele falou, pai, eu não gosto, eu gosto de... Ih, saiu um danada. Então, eu tava no banco, aí tá bom. Aí quando saí no banco pra ir pra rádio, né? Aí foi uma loucura na família e tal, uma coisa particular. Pandareco. Sim, não, mas é lógico. Envergonhou, ficou com vergonha. Então, mas não. Aí, Belote, a gente vê como mudou. Hoje, acabou o casamento, os jovens estão morando junto, mudou os costumes. E aquele pai... lembra de quando uma menina engravidava e a família não dormia, tinha até morte? Você lembra disso? Sim, lógico. Dos avós, e não faz tanto tempo assim. Sim, mas é cultural. Então, essa mudança, essa velocidade, o povo mais conservador não vê como positiva. Então, mas assim, Entendeu, mas eu não estou aqui falando que é positivo ou negativo. Estou colocando só um ponto de vista É diferente. tendência, é tendência. Eu estou perguntando. Um ponto de vista diferente, tá? Então, na verdade, tem que ser muito respeitado quem tem esse tipo de formação, tá? Só que eu falo, o jovem é o jovem. E outra coisa, uma coisa que é fundamental, né? Eu sempre, é uma frase que eu uso há muito tempo, né? É o seguinte, gente, por mais que você tem pai, você tem mãe, você é casado, você tem filhos e tudo mais. A hora que você deita no travesseiro, é você e você. Ou você e Deus, se você acredita, né, numa espiritualidade maior. Sim, sim. Se você não acredita, não interessa. Acredita que é você e você, a tua consciência. Então, tudo que você... Falo isso muito, até publiquei isso nas minhas redes sociais essa semana, que é o seguinte, você tem que ser autorresponsável. A responsabilidade sobre os resultados da sua vida tem que vir praticamente, única, exclusivamente de você. Porque... É eu e o universo. Exatamente, concordo então, mas eu preciso prestar atenção no universo. Exatamente. Entendeu, Ricardo? Tem isso. Sou eu e o universo. Tem isso. Prestar atenção no universo. Porque O Ricardo tá tá girando, torcendo. o negócio tá girando. O Ricardo tá torcendo contra mim. Mas como que ele tá torcendo? Se só sou eu no universo. É isso? Essa por linguagem? exemplo, eu vou trazer para dentro das empresas, tá legal? Qual que é o maior concorrente das empresas? O tal loja, o tal negócio e tal. O maior concorrente da empresa é ela mesma. É ela mesma. Ela, claro. ela, quando não percebe que ela precisa
efetuar mudança, que ela tem que estar mais antenada com essas mudanças, esse dinamismo do mercado, quando ele não investe em profissionais. Isso. Porque, gente, A capacitação. sem dúvida, gente treinada é diferente. Oh. Tá? Principalmente, o que eu estou falando para vocês, comunicação. Comunicação é algo fundamental. Né? Vocês vão, na verdade, igual hoje mesmo, né, obviamente não vou citar o nome do estabelecimento, mas você vê, feriado. A pessoa está ali, ela está simplesmente ali, que ela só porque é simplesmente para sobrevivência. Para sobrevivência, para mim, é sempre, na verdade, você é um morto em vida. Você só não foi enterrado, mas você está morto. Logicamente que você pode perfeitamente ressuscitar, mas para isso você vai precisar de ser de dentro para fora. Naquele momento ali você está morto, mas você só não está enterrado. E aí você chega lá para a pessoa, isso aqui, tá, a pessoa vai falar assim, mas esse cara tá de folga, ele tá de boa aí, eu tô aqui trabalhando e tal, como se, obviamente, cada um tivesse numa situação. E ele não sabe de nada, porque se eu trabalhei igual eu trabalhei hoje, ele não tem essa dimensão. Se eu trabalhei ontem, por exemplo, das 7 às 9 da noite, o cara não tem noção. Ele chega mesmo e fala assim, o cara toma cerveja agora e tá tudo bem. Então, na verdade, é o que eu falo, é falta de conhecimento. E, na verdade, a falta de conhecimento advém muitas vezes do achismo. Você acha o quê? Quem não acha, ninguém acha nada. Isso mesmo. Ninguém acha, só o que existe é o que existe. Eu não acho nada. Eu não tenho, eu uso muito o termo assim, eu penso que. Olha o que é a diferença entre você falar eu acho e eu penso. E eu penso. O achismo está em todo lugar, né? O achismo é uma das coisas mais vagas. É banal. É banal. Tá bom, vamos lá. É isso aí mesmo, é banal. Banal. Você acha, eu acho. Com todo respeito, se você acha, é porque você não pensou. Bem colocado, né? É o que você disse no começo. É saber fazer a pergunta e as colocações certas. Então, assim, eu vejo isso aqui, gente, não fique, as pessoas não fiquem esperando, né, não vou nem falar ganhar na loteria, não fala assim, eu vou ser feliz quando eu conseguir minha promoção. Eu vou ser feliz quando eu casar. Eu vou ser feliz quando eu me separar. Isso daí já eu vou ser feliz quando eu casar? Não é bem assim. Vai adotar um cachorro. Quando meu filho tiver com idade... Quando ele estiver formado. Aí eu vou fazer isso e tal. E, na verdade, você está colocando a responsabilidade sobre a tua felicidade... Não há outra pessoa. Não há outra pessoa. Aí você fala assim, mas você não tem garantia. Aí você fala assim, mas o meu filho, Felipe, meu filho, você tá vendo aqui e tal, poxa vida, filho, a vida é tua. Eu fiz e faço o melhor por ele, mas pelo amor de Deus, dá a vida para ele, a vida, eu dei a biológica, a vida que ele vai viver é dele. Ele que vai conquistar. Olha aí. Exatamente. E você não pode se frustrar se ele não for aquilo que você desenhou. Não, é absoluto. Nunca bate. É ele. É lógico. Eu não sou eu. Exatamente. Eu não sou Exatamente. ele. Né? Exatamente. Então, não projeto. Não pode exigir. Não, eu não projeto, na verdade, a minha felicidade Não, esperando... Entre aspas, a felicidade dele. O brilho dele. Não, é absoluto. Né? É absoluto. Cara, mas isso é tão assim, olhando para esse lado, hoje é muito comum você ver, aí eu me realizo nos sonhos do meu filho. E acabou nos isso. Caramba. E Joe, e eu? Eu me realizo no quê? No sonho do meu filho. No sonho. Aí eu, onde que eu tô? E outra coisa, o contrário. Meu filho acaba comigo. Eu tô morrendo. Não tem isso, Bela? Logicamente, tem muito, né? Minha filha acaba comigo. É que, na verdade, assim, é duro. É duro mesmo, tá? O nome é duro. É duro, às vezes, respeitar diferenças. É muito duro. É muito duro. Meu filho, eu criei meu filho, você nunca errou nada. É que ele é ele. Onde que eu errei? Nós trabalhamos, né, dentro da área de desenvolvimento humano, nós trabalhamos com setênios, né? 07, 714, 14, 21, 21, 28, e assim vai para setênios. E do 0 aos 7 anos é uma fase muito significativa. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Você fala assim, olha, não vai brincar com aquele menino, não vai brincar com aquele menino ali, que ele é muito bagunceiro. Ou seja, vai te colocar em fria. Né? Então, na verdade, exatamente. Olha, isso aqui não é boa companhia para você. A pessoa começa a fazer o seguinte, olha, você sim, você não, lá no adulto. Tá? Minha mãe falou que aquela pessoa não é boa, adequada para mim. Esse não presta, esse não serve. Exatamente. Lá na frente você vai ficar, em adulto você vai fazer a mesma coisa. Tá? Você vai começar a rotular as pessoas.
Tá? Então, na verdade, quando você trabalha com a questão todo mundo é diferente, você fala assim, poxa vida, ó, aquele menino, aquela menina, ela é mais quieta, esse aqui é mais arteiro, esse aqui é... Pronto, porque é dele, né? A gente tem personalidade, gente. Assim, a gente nasceu e já não tem nada. Não, a gente entende o mundo desde sempre. A gente entende o mundo, tá? E aí os pais, né? Nós temos que respeitar esse entendimento do mundo que os filhos têm. E, na verdade, é aí que está o grande X da equação. Você quer todos os filhos, né, para quem tem mais, vários, 1, 2, 3, 4, 5 filhos, fala assim, todos os meus filhos têm que ser desse jeito. Não esquece que não vai dar certo. Não tem jeito. Não vai ter como. E cada um vai entender o mundo de uma forma, né? E, assim, a nossa personalidade, segundo, né, logicamente, aquilo que eu trabalho, a nossa personalidade ela é basicamente formada até os 28 anos, ou seja, no quarto setênio, tá? Então, para você mudar depois... É um tanto quanto complexo. Por isso a importância de você vir desde a tenra infância, né? Colocando essa questão de pessoas diferentes, de ações diferentes, de atitudes diferentes que cada um tem, porque aí a gente desenvolve a tolerância. E, na verdade, talvez o grande mal do mundo seja a intolerância, né? Se você não for assim, você não me interessa. Se você não agir dessa forma, não tem eu jeito. não quero saber de você. E, na verdade, aí a gente está fazendo. Eu sou uma das frases aqui, né, dessas que a gente escutou e que eu uso muito, que é o seguinte, você escolhe na vida, se você quer construir pontes ou muros. E eu sou um construtor de pontes. Bom, respeito muito quem quer construir muro, mas eu sou um construtor de pontes. A gente, aí eu tava pensando, eu tava voando, né? Voando. Tava pensando assim, Ricardo e Zé Cássio, a pessoa fala, eu não cresci porque eu tenho um trauma de infância. Sim, lógico. Eu tenho mesmo. Tem mesmo. Eu tenho trauma. Tem mesmo. Você pode explicar alguma coisa sobre isso? Eu não cresci nisso. É trauma. Ei, meu pai, meus avós, veio dos meus avós isso aí. Eu fui podado. Quando, por exemplo, né, as gerações anteriores, né, rosa de mulher e azul de homem. Sim. Tem isso, tinha isso. Mas na verdade tinha muito fortemente. Então aquele negócio, se chegasse, por exemplo, hoje, aí você chega, a menina, obviamente, foi criada dessa forma, olha, azul é de homem, rosa é de mulher. Aí chega um cara, né, que hoje em dia, aqui ó, por exemplo, tua camisa aqui, vamos lá, vamos para coisa prática. Onde você viu? Que cor que é isso aqui? Isso aqui é vinho? É um cor de rosa? O que é esse negócio aqui? Você é homem? Você não... para com isso, entendeu? Por quê? Porque na verdade você criou uma intolerância ao diferente lá atrás. Foi. E aí você vai manifestar isso contra adulto de alguma forma, ou de várias formas, né? O que é mais grave. E aí tudo isso logicamente que vai ter um peso nas relações interpessoais. Vai. Na verdade, vai ter um peso. Vai. Porque você começa a julgar. Na verdade, o que eu trabalho bastante é evitar o julgamento. Tá? Não é evitar o julgamento, que é uma da coisa, por quê? Porque está arraigado em nós. Né? Então, isso não tem nada a ver com todo bullying, né? Não. É outra coisa totalmente diferente. O cara é gordinho. Não. Aliás, meu amigo Val, se ele estiver assistindo aí, que é o brinco sempre com ele, é o Negão. Lá na turma do tênis, né? Que eu sou da turma do tênis, o pessoal estiver aí, lá da AM. Negão, se você estiver por aí, meu irmão, não tem nem jeito de chamar outro jeito. Aí ele fala, o pessoal fala assim, eu tô ofendendo ele. Não. Ele tem 1,90 m e é de cor negra. Negão, agora onde que eu tô ofendendo ele? Aí a mesma coisa que ele falar assim, chegar pra mim, ô testudo. E aí eu falo, não, vai dar essa vai pensar macaco. Entendeu? É isso que eu falo, é ter essa tranquilidade, né? É isso, aí você fala, mas isso é uma brincadeira, mas que isso pode ser transportado para coisas mais densas. E aí é onde que as relações humanas geralmente sofrem um dano muito grande. Dá choque.